Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso último episódio do Agrifato Cast 2023, finalizando a nossa terceira temporada. Agora nós vamos entrar numas merecidas férias aí, né? Vamos voltar muito provavelmente só em fevereiro. Depois a gente avisa vocês aí da agenda certinho, mas foi um ano intenso, foi um ano difícil, né? É difícil dar notícia ruim também. Então, nós trouxemos hoje um balanção aqui, um balanço do ano para a gente fechar e poder refletir aí sobre os aprendizados, né? E também projetar as expectativas. Então, 2023 foi um dos anos mais difíceis da história, dentro do nosso modelo de margem, foi uma margem muito, muito ruim, né? Considerando aí custos produtivos versus preço, dentro de um modelinho aqui de produtividade de 5 arrobas por hectare por ano no ciclo completo, ou seja, uma produtividade baixa, mas é a média brasileira. E por que que a gente traz essa média brasileira, né? Não podia falar aí de atividades aí que têm uma gestão de alta performance? Poderiam, mas a gente tenta traduzir o movimento de preços pela média Brasil, pelo padrão Brasil. E o padrão Brasil é esse ainda, uma produtividade que tem muito a melhorar, né? Já, na verdade, que já melhorou muito, mas ainda tem muito a melhorar. Então, a gente está falando de uma produtividade média de 5 arrobas por hectare por ano, no ciclo completo, né? Boa parte das propriedades brasileiras trabalha com cria também, né? E as demais etapas aí da produção. E dentro disso, a gente teve a pior margem registrada para a nossa série histórica, que começa lá em 1994, na média de preços do ano, tá? Então, nós estamos fechando o ano aí, uma média de preços entre 240, 250 reais, considerando uma média ponderada com os preços do início do ano, que parece muito, mas a gente começou o ano com 300 reais, tem gente que nem lembra mais, né? Parece que ficou tão distante. Chegamos a atingir aí os 190 reais por arroba, 200 reais, mas o pessoal deu uma paralisada até nessa época, né? Só deu uma paralisada e segurou um pouco. Enfim, então esse é o panorama de margem do ano, margens bem ruins. Isso trouxe um fator de liquidação de pressão para a composição de caixa, então trouxe uma pressão de liquidação para as fêmeas ao longo do ano. Primeiro trimestre do ano, nós batemos taxa de liquidação, que é uma taxa de 47% de fêmeas compondo o abate total brasileiro. É taxa de liquidação, repetindo, é importante essa informação, né? Além disso, saiu o Plano Safra, mas o acesso, como sempre, né? Mas o acesso ao capital estava dificultado, estava difícil, burocrático. Muita reclamação chegou aqui de dificuldade de acessar esse dinheiro. Então, isso reforça a necessidade de liquidação. Muita gente deixando a atividade, o que reforça também a questão da liquidação. Então, típico, clássico ano de fase de baixa, assim, de livro, está didático. Se a gente tiver que ensinar ciclo pecuário em alguma universidade, em algum curso profissionalizante, com certeza esse seria um ano assim bem didático, né? Vem bem em linha com o que significa um ano de fase de baixo de ciclo, um ano de margem ruim, um ano de descrença na atividade, um ano de necessidade de liquidar para fazer dinheiro, né? Um ano de desistência em relação à atividade. E vai trazer lá na frente, obviamente, uma pecuária mais forte, uma pecuária mais produtiva, redução de áreas degradadas, né, altamente degradadas, não em degradação, áreas de fato degradadas, tá bom? É um ano bastante difícil. Então, quando a gente olha custos de produção da engorda intensiva, por exemplo, eles caíram bastante também, eles caíram em torno mais ou menos de 30%, né, esses custos, de acordo com o levantamento aí da USP, lá de Pirassununga, um levantamento bem bacana que a gente acompanha e arquiva aqui. O preço do boi não chegou a cair tanto no acumulado, né? No acumulado, o preço do boi ficou 18% mais barato. Chegou a cair 30%, mas se recuperou. Estou falando de acumulado aqui para a gente tomar como base. Mas, né, a gente não está falando de engorda intensiva para o Brasil inteiro, a gente está falando de ciclo completo a pasto. Então, essas são as referências quando a gente fala de preço de tudo que aconteceu aí com o boi gordo ao longo do ano. Eu vou pedir para o Iago trazer aí algumas outras informações, também trazer o que aconteceu com as exportações ao longo do ano, né? Com a produção também, se você puder comentar, Iago.
que está muito relacionada com os abates, né? Sim, sim. E depois a Laura acho que pode trazer para a gente reposição, o que aconteceu aí com os preços da reposição ao longo do ano. E vamos já resumir depois a parte de grãos. Bora. Vamos lá, bem, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Acho que agora eu estou com o microfone um pouco melhor, inclusive tentei mexer aqui para ver se vai ficar melhor. Inclusive, quem estiver me escutando aí do outro lado, por favor, comunique se realmente tá melhor, se não tá. Tá bom o áudio aqui para mim. Valeu. O Então, show pessoal de andou bola. reclamando, vocês viram que a gente escuta o nosso ouvinte. É verdade. É verdade. Bem, eu acho que alguns comentários. A gente teve muitos relatórios que saíram na nossa plataforma na semana passada, relatórios importantes, alguns referentes a abate trimestral do IBGE, o abate no Mato Grosso também a gente teve na semana passada, um abate muito forte, acho que até comentei ali no início da semana passada, do abate do Mato Grosso. O terceiro trimestre que o IBGE divulgou os dados preliminares. E a gente já tem basicamente o reforço daquela informação de oferta, né, de quantidade de animais abatidos, a porcentagem de fêmeas abatidas ainda relativamente grande no Brasil. Basicamente, a gente está chegando aí a 8 meses na média brasileira, com um abate acima da média histórica para as fêmeas, né, a participação das fêmeas acima da média histórica. E quando eu olho para Mato Grosso, já são 11 meses consecutivos com esse abate acima da média histórica, da participação das fêmeas acima da média histórica. Então, acho que isso reforça aquele sentimento, mais uma vez, de abate de fêmeas acelerado. E quando eu olho para a exportação, acho que alguns números relevantes aí que saíram do mês de novembro, né? A gente teve o fechamento de novembro muito forte, o maior volume exportado para o mês de novembro, e a gente já tem a prévia para dezembro, que também continua muito forte. Essa primeira semana a gente exportou uma média diária de 10 mil toneladas, 10,8 mil toneladas de dia, nesses 6 primeiros dias. A primeira semana do mês costuma ser muito mais forte, mesmo assim a gente já lança uma previsão com o mês de dezembro próximo de 178 mil toneladas, um dos maiores volumes, quiçá o maior volume da história para o mês de dezembro, e isso é muito importante porque aí, basicamente, se esse número fechar em 178 mil toneladas, a gente fecha o ano de 2023 com uma queda de 0,58 na exportação, ou seja, um número muito parecido em volume com o ano passado, e receita bem atrás ainda, tá? A receita é 20% menor, mas em volume bem firme, reforçando aquele sentimento sobre a exportação tá continuamente bem. Só um ponto, a gente basicamente está trazendo alguns dados atualizados de outros países, né? E eu olho os principais exportadores, né? Brasil, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Austrália, Nova Zelândia, Índia e Paraguai. Acho que, sem sombra de dúvida, quem mais incrementou as suas exportações esse ano, pós-recuperação do rebanho, é a Austrália. Se você pega os números da Austrália, a maior quantidade exportada desde 2019, entre janeiro e novembro. Outro país que vem crescendo bem, pelo menos os números oficiais que eles divulgam, tá? Que vem crescendo muito bem suas exportações é a Índia. A Índia, hoje, em teoria, considerando todas as proteínas animais, proteína de origem bovídea, digamos assim, né? Que a gente pega o NCM ali e considera que é meio que a mesma categoria. Na Índia, já ultrapassou 1,03 nesse intervalo de janeiro a novembro. Então, está muito firme lá na Índia também, e é o maior volume da história para a Índia. E ela basicamente toma, digamos assim, a segunda colocação, que até o ano passado, nesse mesmo período, era dos Estados Unidos, depois a Austrália, e aí agora a Índia já meio que toma essa posição, com os Estados Unidos perdendo muito espaço nesse quesito exportação, tá? Acho que ficou bem interessante, pelo menos esses números aqui reforçam aquele sentimento de que a Índia caminha para se tornar o segundo maior exportador do mundo de produtos de origem bovídea, digamos assim. E quem mais caiu nesse ano aí, que vai fechar ainda, mas na prévia de janeiro a novembro, é os Estados Unidos. O problema dos Estados Unidos continua grande, a gente já vinha reforçando aqui sobre como o problema era 2023, e mais uma vez, gente, eu reforço esse sentimento sobre 2024. Eu acho que 2024 os Estados Unidos ainda passa por um problema de produção grande, vai reduzir sua exportação de novo. Já é uma queda muito, muito grande, né? A quantidade exportada de janeiro a novembro de 2023 já é menor do que 2020. Então, eles estão sofrendo um problema grande ainda de produção. Eu acho que isso vai vir para o ano que vem também.
e outros países devem ocupar esse espaço aí que os Estados Unidos têm deixado no mercado exportador. A Austrália cresce muito bem, a Índia cresce muito bem. O Brasil ele não cresceu em volume esse ano, mas tá ali, principalmente nesse final de ano, crescendo bem. Então, acho que o contexto geral ainda é de uma produção grande. Acho que para o próximo ano também, acredito eu que no próximo ano a gente deve ver uma produção grande no Brasil, mas a exportação muito firme. E acho que o caminho geral para 25, né? Toda vez que a gente olha a pecuária de longo prazo e olha para o que pode acontecer daqui 2, 3 anos, acho que o caminho generalizado que eu vejo para a pecuária brasileira em 2025 vai estar muito bem como fornecedor global de carne bovina, o principal fornecedor global de carne bovina, e, e talvez sofrendo com um problema de produção grande a partir de 25, 26. Então, o contexto leva a crer que sim, mais uma vez aquele reforço que a gente traz sobre preço, sobre como deve ser o comportamento do preço lá em 25, 26, porque a pecuária que está sendo feita hoje é a pecuária que vai ser entregue em 25, 26, reforça esse sentimento que a gente tem recorrentemente de que os preços vão subir sim. Então, acho que isso explica boa parte do contexto ali, do que a gente enxerga para esse próximo biênio, né? Então, acho que é mais ou menos por aí o que eu posso falar. Excelente. Laurinha, traz para a gente aí o comportamento dos preços da reposição para a gente dar uma comparada. Legal, primeiramente cumprimentar a todos que estão nos ouvindo e que nos acompanharam aí durante todo esse ano, né? Obrigada aí sempre pela audiência, pela interação. Nós tivemos uma prova viva dessa interação essa semana, né, Iá, com o pessoal falando lá dos áudios e, inclusive, pessoal, sempre que vocês tiverem sugestão, a gente até abriu para uma caixinha de perguntas no Instagram, mandem aqui para a gente que a gente sempre vai responder e abordar isso aqui nos podcasts. No Bom, podcast mas do YouTube também. O pessoal embaixo sempre manda comentário, elogio, dá umas brigas de vez em quando lá e sugestões. Foi lá que a gente pegou o problema do microfone. legal, legal. Bom, e falando em reposição, a gente teve uma queda também, não tão intensa quanto do boi durante esse ano, mas que foi no mesmo, em linha, né, com o que ocorreu com o boi. A gente pega os preços do bezerro, a gente iniciou o ano, então, no mês de janeiro, com preços aí na casa de R$ 2.300, R$ 2.400 por animal, né? Hoje a gente já está na casa de R$ 2.000, 2.100, a depender aí. Se a gente pegar a média, tá, de janeiro, 2.395 e a média de novembro, 2.059. Então, o que acumula aí uma queda de 14%, a gente compara o que começou no início do ano e o que o ano está encerrando aí. Se a gente faz um comparativo ainda, o novembro do ano passado com o novembro desse ano, essa queda ultrapassa aí os 16% para categorias mais jovens, tá? Então, falando do bezerro, cepeia. Quando a gente já vai para o boi magro, o movimento está bastante em linha, inclusive, né? Se a gente pega esses 16% que acometeu o bezerro de novembro a novembro, está mais ou menos em linha com o que ocorreu com o boi magro. O boi magro iniciou o ano na casa de R$ 3.700 e agora está finalizando o ano na casa de R$ 3.000. Então, uma queda de R$ 700 aí por animal, né? O que acumula aí para a gente uma desvalorização de 16% no ano. E aí, se a gente pega o comparativo também, os preços que estavam lá, né, tanto em novembro quanto em janeiro, o boi China rodava na casa de 280. Agora a gente está falando de um boi China na casa de 250 São Paulo, que nos dá aí uma queda de 10,7%. Ou seja, nós observamos uma desvalorização ainda maior no bezerro e no boi magro do que hoje nós estamos vendo no boi, tá? Não considerando aquele cenário lá de agosto, a maior queda da história, tanto para um ciclo quanto para um mês, mas falando no comparativo do que era no início do ano e do que estão os preços rodando hoje para as três categorias, bezerro, boi magro, e boi gordo. Então, essa queda, ela está sendo hoje, pontualmente, mais intensa no bezerro e no boi magro, o que nos remete aí mais uma vez à relação de troca, né, que a gente sempre tem falado. E aí, aproveitando para falar um pouquinho do contexto macro também, né, de ciclo pecuário, né, a gente tem até falado bastante aqui com os nossos clientes que o bezerro ele sempre antecipa, né, a virada de ciclo para o boi. Antes de faltar boi, a gente sabe que tem que faltar bezerro. E justamente esse descarte que você comentou, né, Lídia, no início do podcast aí das fêmeas, que em março, por exemplo, chegou a representar, as fêmeas chegaram a apresentar
49% do total abatido, é um número bastante significativo, então quase metade do que ia para a linha de abate era fêmea, né? Essa fêmea, o produto dessa fêmea vai fazer falta justamente dali 1 ano e meio. Se a gente pega ali 9 meses de gestação, mais 7 meses de desmama, dá justamente ali próximo de 1 ano e meio. Então, a fêmea que foi descartada no primeiro tri desse ano, o bezerro dela já vai fazer falta no segundo semestre do ano que vem, e vai muito em linha com o que a gente está projetando para virada de ciclo, lá para 2025. Acho que a gente pode até falar um pouco desse cenário, né? Mas o que eu queria trazer aqui é para quem precisa comprar reposição, olhar com carinho ainda, porque a gente ainda está numa janela interessante e possivelmente a última janela interessante de compra desse ciclo vai ser até o primeiro semestre do ano que vem. Do segundo semestre em diante, a gente já vai ver possivelmente preços aí da reposição galgando patamares maiores, antes até do que o boi. Então, a gente vai ver uma reposição se valorizando, né, primeiramente aí, e aí a relação de troca vai piorar para aquele comprador, né? Então, quem precisa comprar bezerro barato ainda, a última chamada vai ser aí o primeiro semestre do ano que vem, possivelmente, claro, vamos acompanhando aí, né? Mas tudo nos indica que vai ser esse cenário, e aí a partir do segundo semestre a gente já vai para um rumo diferente do ciclo, né? Da virada, projetando aí uma virada de fato para 2025. Um ponto importante aí, que justifica, né, inclusive a questão da liquidação do ciclo, é que a gente está trazendo comportamento anual, obviamente, para comunicar para o criador, né, para comunicar aí para o invernista que ficou observando as cotações do boi magro ao longo do ano inteiro. A gente tem que lembrar que o boi que está morrendo hoje, né, ele foi comprado lá em 2021, ele nasceu em 2021, na verdade, desculpa. Então, foi o pico do bezerro, né, 2021. Foi. Então, a gente está matando agora, abatendo agora os animais que nasceram no pico do preço. E de lá para cá, o boi gordo, ele estava aproximadamente R$ 300 ali em 2021. Ele bateu 350 em 2022 e depois veio, né? Perdendo valor, até o que a gente visualizou em 2023. Ou seja, é o pior resultado possível hoje, dentro do ciclo. Sim. O bezerro que nasceu em 2021 foi o bezerro mais caro e ele está morrendo justo hoje no valor mais baixo possível. E aí acho que já dá para a gente falar um pouco de 2024. Aqui eu tenho duas coisas para falar sobre 2024. A primeira, é que o pessoal odeia escutar, é que a gente ainda deverá visualizar uma participação relativamente alta de fêmeas em 2024. Mas eu não acredito muito em preços mais baixos. Eu acredito num ano lateralizado, assim, entendeu? Porque a gente já vai começar a sentir falta do bezerro, aquilo já dá uma firmadinha de leve no mercado, mas um mercado que ainda vai ser abastecido por fêmeas, ainda precisa sair fêmeas para limpar. Então, 2024 vai ser um ano xoxo, assim, sem muita graça em termos de preço, em termos de preço. Bezerro, para mim, já vai começar a reagir, essa é a minha expectativa, né? E o pior momento para mim mesmo, o pior momento possível, de fato, foi agora 2023, em que o bezerro caro de R$ 3.000 de 2021 foi abatido, né? Sim. Daqui para frente, vai ser abatido um bezerro que foi um pouco mais barato. Ele veio perdendo valor depois em 2022 e ele vai ser abatido em 2024, né? Considerando a média de idade de abate brasileira, que está em torno aí de 32, 34 meses, a depender da região, certo? Então, esse é um ponto de importância. Estamos passando pelo pior momento do ciclo agora. Estamos finalizando, fechando ele, envelopando ele, aí, embrulhando ele para presente. Sim. Acho que, E Lara, esse momento. Pode falar, Iago. só queria trazer, porque acho que às vezes a gente faz parte do nosso trabalho ouvir e olhar para o ciclo e falar 24, 25, 26, vai ser um ano de alta, e olhando na média, faz sentido que seja, o histórico nos respalda isso, né? A gente analisando o histórico acaba respaldando esse sentimento. Mas eu acho que, assim como em outras partes da economia e, enfim, em outras partes da análise, esse é um movimento muito vivo, né? A gente destaca ele que ele é um movimento que ele pode ser alterado por qualquer, às vezes, fator que acaba pesando sobre essa conta. Às vezes, um momento específico
seja da demanda, ou seja, de algum outro ponto que venha a acontecer, pelo desincentivo ou da atividade, ou então por uma outra atividade que está ganhando muito corpo, né, dentro da agricultura, e aí o cara vai numa migração e tem que descartar demais. Esse é um movimento vivo, e quando eu falo vivo, é que o sentimento, às vezes, que a gente tem que o descarte pode acontecer ainda no ano que vem, ou não, ou a gente já começar uma retenção no ano que vem, é tudo meio que possível dentro, olhando como o movimento ele é vivo, né? Ele sai de um contexto em que ele deixa de ser algo rígido, eu diria. Não, acho que não é cravado que em 2025 a gente vai ter diretamente uma retenção histórica de fêmeas. Acho que a gente talvez possa começar nesse movimento, mas às vezes esse movimento é retardado ou adiantado por N fatores, né? Eu estava até acabando de ver aqui sobre a situação chinesa, né? Acho que a China está enfrentando um processo deflacionário nesse momento, é o nosso principal comprador de carne bovina, né? Uhum. Tirando o próprio brasileiro, mas olhando para fora do país é o nosso principal comprador e passa por um momento crítico, digamos assim, economicamente falando, né? Desconfiança, rebaixamento de nota de crédito. Então, quando eu olho para tudo isso, acho que como as coisas são interligadas, né? Acho que vale para quem acompanha o mercado da carne ficar atento a isso, né? Sobre como, às vezes, a gente pode cravar ali que o movimento já vem no ano que vem, no final do ano que vem, e na verdade ele dá uma atrasada por N fatores, né? O cara vê o preço do boi gordo não tão estimulador assim, consequentemente ele paga, ele vai querer pagar menos o bezerro, consequentemente esse cara que iria reter a fêmea já começa a pensar duas vezes se vai reter ela ou não, e aí o processo de descarte continua por mais um ano, né? Ele continua batendo um pouco acima da média e elevando o problema para 2026, 2027. Então, acho que é um movimento vivo que a gente tem que ficar de olho em outros fatores também. Obviamente, o padrão histórico nos ajuda a analisar isso, mas acho que é sempre importante a gente tá de olho nesses outros movimentos, porque eles podem atrasar ou adiantar tanto esse ciclo de retenção quanto esse ciclo de descarte que a gente vai ter aí nesses próximos anos. E é É, engraçado, é Iago. difícil assim o mercado radicalizar. Então é difícil você ter uma retenção em um ano e uma liquidação no próximo. Então, no mínimo, para mim, 2024 vem com uma participação ainda alta de fêmeas, mesmo que não em nível 47%, liquidação clássica, tal, tal, tal. Para mim ainda vem alto. E aí, vaca na escala atrapalha, né? Esse é o ponto. Uhum. E é Principalmente numa engraçado. economia, desculpa, Laurinha, só para terminar, numa economia fragilizada como a nossa, em termos de poder de compra, né? Toca aí, desculpa. Sim. Mas é engraçado esse ponto que o Iago comentou, né, da decisão do pecuarista, em, às vezes, postergar ou adiantar esse animal. Eu estava até comentando isso com um consultor de uma cliente nossa ontem, né, do quanto a maioria dos pecuaristas estão olhando muito mais para, não vou aceitar esse preço, vou postergar a saída daquele animal da propriedade, em vez de pensar na relação de troca, né, que está mais interessante hoje, e justamente que vai dar, da mesma forma que você comentou, né, Lígia, que o bezerro caro de 2 anos, 3 anos atrás está dando hoje o boi barato, Uhum. agora está na hora de comprar o bezerro barato que vai dar o boi caro lá na frente, possivelmente, né? Então, trazer esse olhar, né? Mudar, às vezes, treinar o olhar para ver as situações de uma forma diferente também, por uma outra ótica, uma outra visão aí. E um outro ponto, Iaco, que eu até queria te questionar, você citou hoje bastante sobre exportação e tudo, e até em relação ao que você está comentando aí, sobre a gente ir alinhando, né, o mercado, porque o mercado, como você comentou muito bem, ele é vivo, então ninguém tem bola de cristal para saber o que vai concretizar realmente, né? A gente tem-se uma expectativa, né, com base em muitos dados, estudos, obviamente, mas a gente vai alinhando isso com o tempo. E aí, um dos pontos que eu vejo que poderia salvar o ano que vem, ou pelo menos dar um patamar um pouco mais positivo de preços, é justamente em relação à exportação, falando num buraco, digamos assim, dos Estados Unidos, deixando aí para a gente. Tem toda essa questão da China e tudo, mas qual que é a sua visão, assim? Porque quando eu olho para o mercado interno, eu não vejo muita mudança da economia brasileira para o ano que vem para falar assim, putz, o consumo de carne bovina vai alavancar no ano que vem e tudo. E quando a gente fala em oferta também, eu vejo um cenário de sobre-oferta ainda ocorrendo, tanto por essa questão de descarte, quanto lá daquela retenção recorde de fêmeas que nós tivemos em 2021. O produto dela, né, tá chegando agora no mercado também em forma de boi gordo. Então, eu queria ver sua visão em relação à exportação, se pode dar aquele solavanco, assim, para melhorar um pouquinho os preços do ano que vem.
Nossa, eu vou juntar com uma pergunta aqui para fazer para o Iago, na verdade. O pessoal o pessoal tá perguntando muito, cara. Vai faltar carne em 2025, 2026? Ah, você tá com a sua cabeça lá. Ah, não muda aí, Iago. Solta aí o microfone. É. Bem, pessoal. É o inconsciente Laura, fala, né? sim. Laura, eu vou responder a sua pergunta primeiro. Eu, particularmente, estou vendo o ano de 2024 e esse é uma dúvida que acho que muita pessoa que está analisando o mercado de carnes ainda tem, mas o que eu já, assim, a gente já vem falando, né, sobre o comportamento das proteínas animais de maneira geral na China, que é o nosso principal comprador internacional. O comportamento de preço lá continua muito ruim, né? O preço da carne suína caiu 32% no comparativo novembro. Então, é a principal proteína animal consumida por lá e acaba puxando as outras proteínas. O sentimento geral, o STA está hoje apostando numa queda das importações chinesas no próximo ano, seja porque eles vão produzir um pouco mais, seja porque eles vão precisar um pouco menos de proteína animal, de proteína bovina. Então, o STA está apostando nisso. Você vê números contrários de algumas empresas, né? Então, a gente já vê alguns bancos trazendo reportes de lá, apostando no aumento das importações chinesas. Então, ainda é um movimento dúbio, até porque a economia chinesa, o governo chinês, né, na real, passa os números de maneira opaca, digamos assim. Então, é difícil você prever. O que é fácil perceber é que a gente vai ter mais espaço para avançar em outros mercados. Eu acho que principalmente se a gente tiver um bom trabalho de abertura de mercado japonês e coreano ali nessa conta. Sem sombra de dúvida, eu acho que o principal beneficiado das exportações no próximo ano vai ser a Austrália, tá? Acho que a Austrália tem cota para entrar nos Estados Unidos e para ser preenchida nos Estados Unidos de maneira muito grande. Então, muita carne australiana vai entrar nos Estados Unidos no próximo ano. A Austrália vai continuar exportando bons volumes para o Japão e para a Coreia do Sul, porque os Estados Unidos deve exportar menos no próximo ano. E aí, consequentemente, a Austrália deve perder espaço, talvez, em alguns países que pagam menos pela sua carne, e isso deve afetar indiretamente o Brasil. Então, eu acho que a gente vai exportar, assim, ou em linha com o que foi esse ano em 2023, ou mais do que foi em 2023, mas eu não vejo um ano como a exportação sendo salvador de preço para o pecuarista, sabe? Eu acho que exportação vai ser super importante, vai ter talvez momentos específicos do ano, principalmente talvez ali no segundo semestre de 2024, mas eu não enxergo, pelo menos não por agora, a exportação sofrendo um boom. E um ponto, a não ser que aconteça uma guerra, tá? Porque a gente teve basicamente a mensagem do mundo com a guerra da Rússia e Ucrânia, pelo menos a mensagem dos grandes importadores, é receio com a alimentação. A China veio comprando ali em março 22, né, em fevereiro 22, a preços absurdos a carne bovina brasileira. Então, eu acho que isso tudo é um si gigantesco, mas olhando para as condições pausadas, digamos assim, eu não vejo a exportação salvando muito. E olhando para 25, 26, é aquela tônica ali. Eu acho que para 26, eu acho que o mundo talvez tenha um problema, 25 também, mas acho que o mundo vai sofrer um problema de oferta reduzindo e, consequentemente, preços bem elevados, assim, por conta desse contexto, em que o próprio Estados Unidos em 25, apesar de indicar uma possível recuperação de rebanho, sofre ainda com problemas de pastagem. A Austrália também passando por uma redução. O Brasil, esse é o grande fornecedor global, 30% da exportação global de carne bovina passa pelo Brasil, então acaba que se o Brasil começar a indicar que 25 já é o ano da sua retenção, o mundo da carne já vai se estremecer. Assim como a gente talvez veja em outras proteínas, e a gente normalmente vê como o Brasil pesa no mercado global de soja e milho, né? Toda vez que o Brasil faltou uma chuva aqui, ou São Pedro mandou um pingo aqui no Mato Grosso, aí o preço lá em Chicago já mexe. Então, assim, eu particularmente acho que se a gente já começar 25 com essa previsão de uma retenção forte de fêmeas no país, o mundo vai sentir um aumento firme do preço da carne bovina. Cara, eu acho que faz sentido. A gente tem que lembrar que a dinâmica, a velocidade da demanda, como a gente sempre fala, demora mais para mudar do que a velocidade da oferta.
Oferta de alimento, principalmente, depende de quebra. Quebra de safra é rapidinho, né? A quebra de safra ela é um exemplo muito, ela é um exemplo muito didático disso que eu quero dizer. A demanda, ela já, né, ela tem normalmente ou raras vezes ela sofre mudanças abruptas, como foi o caso do que aconteceu com a peste suína africana e que trouxe uma demanda marginal para a carne bovina, né? E aí o Brasil, como grande parceiro comercial, isso é muito raro de acontecer, essa explosão assim de exportações, né? E mesmo assim, se a gente considerar tudo que a gente produz versus tudo que a gente exporta e que foi direcionado para a China, ainda assim, você entende que é muito mais fácil você mexer na oferta do que na demanda, né? Mesmo dentro desse cenário que foi essa explosão. Então, assim, é exatamente o que o Iago falou, é mais difícil essa demanda caminhar, essa demanda externa, principalmente considerando que a demanda externa leva aí 30, 35% da nossa produção e que a China é responsável por, sei lá, 20% da nossa produção, 17%. Então, né, a interferência é menor. Agora, eu queria trazer essa dinâmica de desconstruir 2023 e construir 2024 para os grãos. Trazer para o Stefan falar para a gente aí de custo de produção. Porque, para mim, é o que vai preocupar agora. Se eu estou falando que o preço do boi não vai mexer muito, vai ter menos volatilidade, e o próprio mercado futuro já está marcando isso, né? Essa volatilidade menor, que acontece se o custo subir, né? Aí a gente tem um 2018 de novo. 2018 foi um ano de preços estáveis, mas o custo acabou castigando muito as margens, né? Então eu queria trazer o Stefan para falar sobre isso agora. Vamos lá, e a gente está. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Pessoal do Grãos que viveu esse ano de 2023 também sofreu aí a duras penas também, a duras perdas, a queda dos preços, né? A soja que a gente vinha no começo do ano, né? Viramos o ano lá em janeiro, preço de 170 acima, R$ 180 a saca. E quando a gente se deparou ali em meados de junho, né, conforme o Rodrigo mandou aqui na cola, o preço mínimo da soja em Paranaguá atingindo R$ 133 a saca, né, a maior queda, acho que histórica, quase 28% de queda. O milho também esse ano, né, uma pedrada maior ainda, acho que tão forte quanto o boi. O milho saiu lá da casa de R$ 70, R$ 80 a saca para o início do ano, a níveis de preço ali que bateu a mínima no fundo da colheita ali em agosto em R$ 52, R$ 53 a saca, né? Esses dois números balizados aí pelo indicador CPE, refletindo, né, a recomposição de oferta a nível Brasil e a nível global, né? Principalmente olhando para o Brasil, que colheu uma safra recorde de soja, né? Até o último número, Conab, 154, 155 milhões de toneladas. Algumas casas colocam esse número perto de 160 milhões de toneladas da safra passada. O milho também, uma produção recorde aí, acima de 135 milhões de toneladas. A segunda safra recorde de milho do Brasil, né, consecutiva, né, uma seguida da outra. E a gente olha essa virada de 23, 24 aí com alguns receios, né, olhando para mercado de grãos, né? Primeiro para a soja, que a gente está aí com a safra em desenvolvimento, um El Niño forte, confirmado aí pelas agências climáticas, e um cenário de quebra, né, de redução de produção consolidado. A maioria ainda das estimativas colocam uma safra potencial entre 155 e 160 milhões de toneladas, mas a gente já vê que o cenário climático agora é de curto prazo, né? Agora para dezembro, para janeiro, para fevereiro ainda pode trazer surpresas e trazer novas revisões de safra, né? Mas a gente tem que olhar a conjuntura internacional também, falando de soja especificamente, para a situação de Argentina, que vem com uma recuperação de safra. Isso acaba interferindo mais na precificação de derivado, né, de óleo de soja, farelo de soja, dado o mercado da Argentina que é focado em produção de derivados. E também olhar para a China, né? A China está comprando, né, volta aí a patamares de compra de importação de soja bastante interessantes. Só que a gente tem que olhar que o crescimento das importações de soja da China, né, que foi ali a década de ouro de 2010 a 2020, a gente não vê mais esse crescimento abrupto.
o que a gente pode enxergar de China olhando para ano que vem, né? Acho que o Iago pontuou bem a situação de carnes, mas no momento a China passa pelo preço da carne suína em patamares baixíssimos, e isso reverbera o quê? Que potencialmente para 24 a gente volte a ter, né, pelo ciclo de produção de suínos, lá para o meio do ano, né, maio, junho, julho, agosto, a gente possa ter uma virada de ciclo de produção suína na China, menor produção e, consequentemente, uma maior demanda aí para a produção de ração animal, né? Produção de farelo, importação de outros ingredientes também, trigo, milho, sorgo. A China já vem trabalhando, né, olhando esses preços internacionais relativamente baratos comparado com o que a gente teve nos últimos 2, 3 anos, refletem a estratégia da China, que é o quê? Vamos comprar porque está barato e vamos fazer estoque. E olhando agora a safra do Brasil com esse problema, combinando com uma potencial recuperação da Argentina, né, a gente pode ver que ainda a América do Sul, se o Brasil produzir 145 milhões de toneladas, a América do Sul pode entregar 200 milhões de toneladas na safra de soja. Então, a nível de preço Brasil, a gente pode ter alguma situação de prêmio doméstico mais elevado, né? O preço no mercado doméstico relativamente mais sustentado. Acho que aquele tremor da soja abaixo de R$ 100 a saca, ela já está sendo dissipada, né? Que vinha se desenhando lá no início da safra, em meados de setembro, outubro. Mas com essas quebras no Brasil, a gente pode ver um mercado relativamente mais sustentado. Vamos ter, sim, um movimento sazonal de baixas, mas um preço de soja de R$ 100 a saca está ficando para trás. E, em contrapartida, né, um cenário de milho que vem totalmente adverso, né? Estamos com exportações recordes, provavelmente 2023 vai fechar aí com algo na casa de 56 milhões de toneladas. A nível de estoque de passagem para milho, a gente passa com níveis praticamente aí no mesmo patamar do que foi a virada do ciclo passado, só que o calendário de milho, segunda safra, está prejudicado. Milho, primeira safra, pela conjuntura de preços e custos, tivemos uma redução de área plantada. Estamos enfrentando um cenário climático, ainda vamos enfrentar um cenário climático para a segunda safra. E todo esse estresse das últimas 3 semanas, né? O milho subiu praticamente aí R$ 7 a saca em menos de 15 dias, né, no mercado doméstico. A gente continua vendo o mercado doméstico relativamente sustentado até ter uma percepção mais clara do que vai ser a segunda safra de milho do ano que vem. Essa alta do preço do milho que teve agora e uma melhora do custo de produção que a gente teve agora durante novembro, dezembro, o ímpeto de redução do milho segunda safra, ele pode ser menor do que as estimativas iniciais. Temos o calendário prejudicado? Temos. Só que a perda de receita na soja do lado do agricultor pode ativar aí, vem ativando aí um comportamento de um pouco maior interessado em plantar milho devido às perdas que vem acontecendo na soja. Mas, assim, está um cenário bem mais delicado para milho para 2024, diante do problema que a gente tem em relação a clima, em relação a calendário. A Bolsa já reagiu isso, né? Hoje a gente tem milho para o ano que vem na B3 na casa de R$ 75 a saca. Lá em agosto, setembro, né, a gente tinha os preços ali na casa de R$ 65, R$ 67 a saca, e a gente já vê esse movimento de estresse da B3 refletindo mais esse cenário doméstico do que contexto internacional para milho. Estados Unidos produziu bastante milho, uma potencial recuperação da Argentina, a Ucrânia aparentemente não fazendo falta devido ao cenário de oferta de Brasil, ao cenário de oferta de Estados Unidos, mas para 2024 os preços de milho vão sim ser mais elevados e mais estressados. E aí queria passar para o Rodrigo, né, o que Valeu. tem aí, Não o que estava teve acertando aí o botãozinho aqui. o que teve aí de destaque, né? Principalmente semana passada que saíram aí relatórios do SDA, relatórios de Conab, né? O que esses
o que as principais fontes que orientam, né, essas estatísticas estão colocando aí em relação a previsões para 23, 24. Bacana, Stefan, vamos lá. Bom, na última semana nós tivemos, né, as atualizações, como você disse, na quinta-feira por parte da Conab e na sexta-feira nós tivemos o relatório mensal do USDA, trazendo as projeções do departamento norte-americano. Começando pelo USDA, na última sexta-feira, trouxe um ajuste mais conservador, como esperado, né? Talvez tenha sido um pouco mais conservador do que, de fato, o mercado estava esperando. Ele reduziu em apenas 2 milhões de toneladas a projeção anterior, que era de 163 milhões de toneladas para a safra brasileira de soja em 23, 24. E isso trouxe a oferta estimada para 161 milhões de toneladas. Vale ressaltar que o órgão ele fez um ajuste positivo para a safra velha, entre aspas, né, a 22, 23. Então, ele trouxe um incremento de 2 milhões de toneladas. Com isso, a safra 22, 23 ela foi atualizada para 160 milhões de toneladas. Agora, voltando para a estimativa da 23, 24, ainda falando da soja brasileira, o USDA elevou o programa de exportação brasileiro. A projeção agora está próxima dos 100 milhões de toneladas, né, demonstrando a força das exportações da oleaginosa, atingindo 99,50, essa é a estimativa para 23, 24, e com isso ele reduziu os estoques finais, também nessa atual temporada. Vale ressaltar que para a soja, esses números do USDA estão mais próximos aos da Conab, no quesito oferta. A Conab também reduziu de maneira mais comedida a produção brasileira, ela ainda está acima de 160 milhões de toneladas, então ela colocou um número entre 160 e 161 milhões de toneladas. Agora, para o milho, a gente vê uma maior diferença, né? Enquanto que o USDA, na última sexta-feira, ele não trouxe nenhum ajuste para a safra brasileira de milho, nem para a safra argentina, né? Tanto 23, 24, tanto soja quanto milho na Argentina, ele não modificou, mas o órgão ele manteve uma oferta elevada de milho, né? Não fez nenhuma alteração ainda. O pessoal observando muito o calendário, né, do safrinha para o ano que vem, essa oferta pode sim ser reduzida para o ano que vem, mas o USDA manteve a oferta brasileira em 129 milhões de toneladas. Quando a gente compara isso com o último número da Conab, o número da Conab ele já é mais de 10 milhões de toneladas abaixo, né, para esse mesmo ano safra 23, 24. Então, enquanto que o USDA manteve a projeção de milho no Brasil, a oferta em 129 milhões de toneladas, a Conab coloca uma oferta um pouco superior a 118 milhões de toneladas. Se eu não me engano, 118,53 milhões de toneladas. Agora, falando aí dos preços, né? Movimentação em Chicago chamou a atenção no fechamento, né, da última sexta-feira. Os futuros de soja contabilizaram a quinta semana consecutiva de queda, né? O fechamento de sexta-feira após relatório do USDA foi de baixa para os futuros da soja, só que nós tivemos aí um início de semana já diferente, né? Mercado muito dinâmico, isso é costume já de acontecer, então nós tivemos uma forte valorização dos futuros de soja no dia de ontem em Chicago, aí sendo puxado pelo movimento dos derivados e também pelas condições de clima no Brasil que voltaram a estressar, né? Os modelos indicando um menor volume de chuvas para dezembro no curto prazo e temperaturas mais elevadas. Futuros aí da oleaginosa voltaram a puxar. Fechamento do janeiro 24, que é o contrato corrente de soja em Chicago, ele fechou a 13,36 dólares o bushel. E aí eu também trouxe aqui, para pegar a variação no ano, né? Esse fechamento de ontem para a soja, ele é o contrato corrente. Se a gente compara com o fechamento de 2022, né? Então, eu peguei 30 de dezembro de 22, a soja, o contrato corrente fechou a 15,24 dólares o bushel. Então, até o fechamento de ontem, a gente tem aí um recuo no ano de 12,34%, um recuo
mais contido se comparado com o milho. Eu vou trazer aqui os números, mas para a soja, né, ela responde muito ao balanço de oferta e demanda dos Estados Unidos, e quando a gente pega a oferta, né, o USDA não trouxe nenhuma alteração para a safra de soja atual nos Estados Unidos no comparativo com o report de novembro. Mas se a gente pega a oferta de soja norte-americana em 23, 24 e compara com a oferta em 22, 23, é uma oferta menor, é um balanço mais apertado, então nós tivemos esse movimento um pouco mais retraído de queda, né? Diferentemente do milho em Chicago, que no ano acumula aí uma queda de 29,03%. Então, reflexo aí da oferta recorde, que o USDA não alterou no comparativo com o report de novembro. Então, é uma oferta aí de 386,97 milhões de toneladas. Estou falando da safra norte-americana de milho em 23, 24. E nós tivemos esse movimento de preços em Chicago. Fechamento ontem do contrato março 24, que é o atual contrato de milho, foi 4,82 dólares o bushel. Se a gente pega o fechamento lá de 2022, estava trabalhando a 6,79 dólares o bushel. Então, uma boa diferença que representa aí essa queda de 29,03% no ano. Fundos de investimento na mesma direção, né, especialmente no milho, eles reduziram essa exposição líquida vendida, né, ela bateu um recorde aí no podcast passado, eu atualizei o número, ele chegou a um saldo vendido de mais de 200 mil contratos, era a maior posição, maior saldo vendido desde meados de junho de 2020, lá da pandemia. Eles reduziram essa exposição líquida vendida agora para 160,533 mil contratos, observando futuros e opções. A gente viu uma recuperação, uma leve recuperação dos preços em Chicago no comparativo semanal. E agora para a soja, muita atenção, né? O complexo soja, especialmente o grão e mais especificamente o farelo de soja, os fundos estavam bem comprados, eles estão reduzindo essa posição comprada, tanto no grão quanto no farelo. No óleo de soja já era vendida, então muita atenção nessa movimentação de preços que voltou a subir neste início de semana, como eu comentei. Então, para quem não travou nada, está pouco comercializado, atenção com esse movimento de preços em Chicago. Trazendo para a B3, Stefan comentou, nós temos aí um movimento divergente entre o milho na bolsa aqui brasileira, na B3, e o milho na bolsa de Chicago. Milho B3 acumulou mais um avanço no comparativo semanal, quando a gente observa o fechamento de sexta-feira, então entre uma sexta-feira e outra, ele vem de uma sequência de avanços. Aqui na tela hoje puxando bastante, tem chamado muita atenção, né? Quando um ativo está em tendência de alta, os níveis de resistência que a gente coloca, eles tendem a ser rompidos, e é isso que tem acontecido, né? O milho janeiro aqui, a R$ 73,25 a saca, chama bastante atenção. Por mais que a gente venha observando uma recuperação, né, um avanço dos preços no mercado físico, indicador Campinas, indicador CPEA, que é o que baliza esses contratos futuros, o fechamento desse indicador no dia de ontem foi 67,26, né? Ele é um dos referenciais, né? A média dos últimos 3 dias desse indicador é o que vai liquidar esse contrato futuro lá no dia 15 de janeiro, e esse mesmo contrato está a R$ 73,40 a saca. Os vencimentos na sequência estão em patamares um pouco acima. Março 24 chama atenção, a R$ 77,44 a saca também. Só trazendo o indicador também CPEA base Paranaguá para soja no dia de ontem, ele veio a 146,91, como o Stefan colocou, o comportamento dele no ano, né? Ele teve uma queda mais retraída, pouco menor, né? Se comparado ao movimento de preços do milho. Ele atingiu o movimento, o fundo dele, né? Em junho foi a menos 27,79%. Aí ele atingiu 133,17 e no dia de ontem o fechamento foi 143,91. Então acho que esses foram os principais movimentos aí, observando
tanto o mercado físico quanto o futuro de milho e de soja. Perfeito. Então, acho que assim fechamos nosso ano, né, gente? Ô, Lígia, Fala. só deixar um comentário aqui, porque eu acabei de mexer nesses dados. Acho que a Laura perguntou sobre Estados Unidos. Nessas últimas semanas, o preço lá caiu bem, né? Assim, o preço do boi gordo não subiu, na verdade. Inclusive, na bolsa começou a recuar. Só que às vezes a gente tem que olhar para os nuances, né? E aí, o preço do bezerro em outubro de 2023 nos Estados Unidos rompeu o maior nível desde junho de 2015 e, assim, tá numa alta vertiginosa. Vou mandar o gráfico lá no grupo. Tá subindo bem forte e o ágio do bezerro sobre o boi gordo também já tá bem acima da média, né? O que me chama a atenção porque a bolsa não está precificando a alta do boi gordo nos Estados Unidos para o ano de 2024, né? Ela precificou durante um tempo, mas o que ela está apostando hoje é que no ano que vem o preço vai ser menor do que está nesse ano. E aí eu fiquei meio, assim, me surpreendeu esse movimento. Talvez o mercado esteja apostando que a economia norte-americana vai ser tão ruim que vai puxar os preços para baixo e vai ter um processo deflacionário. Mas esse indicativo do preço do bezerro batendo recorde e assim, uma alta muito grande, eu particularmente não estou muito em concordância com esse número. Só queria trazer porque realmente me chamou a atenção. Vou te mandar aqui, mandar Tá. no grupo lá. Manda lá pra gente. Excelente. Deixa eu pegar aqui. Volatilidade vem por aí, gente. Pode esperar. Eu acho que não em 2024 ainda, pelo menos pro boi, né? Mas vai voltar. Vai voltar. E é engraçado, né? Porque essa alta ela dura pouco. Então a janela de oportunidade de comercialização, tanto lá quanto aqui, ela é Sim. curta. Ela é mais Hum. curta do que a fase de baixa. A fase de alta costuma durar temporalmente menos do que a fase de baixa. Como você explica isso, Lígia? Como assim? Explica a pressão econômica. É explicada através da pressão econômica que a gente sente sobre as margens. Eu preciso sempre produzir mais no mesmo espaço, né, para buscar compensar a perda de margem que acontece ao longo do tempo para a pecuária de corte em específico. Então, é uma outra forma de a gente traduzir essa pressão, né? Tá bom? Pessoal, Feliz Natal, que seja um momento abençoado aí passado em família. Excelente ano novo para vocês. Ano que vem estaremos de volta. Obrigada pela companhia aí ao longo de 2023. Foi um ano muito bom, assim, em termos de aprendizado e para a gente melhorar aqui como casa também. E obrigada a vocês, turma, também, né? Que time que a gente montou. Obrigada aí pela parceria. Tamo juntos. Até logo mais. Tamo junto, pessoal. Obrigada pelo ano aí. Feliz ano Valeu. novo para todo mundo. Obrigado, ano novo. pessoal. Um bom ano Valeu, para todo beijão. mundo.